Diz assim, a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali é colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, no lugar chamado Pórtico do Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder e piedade? Essa é a palavra do Senhor, nós damos graças a Deus. Agora vai. Boa tarde, gente. Ela tá dando para escutar, né? Como o Jesus falou, a gente teve aí 5 dias de descanso, né? É bom demais, né, velho? Descansar assim. Às vezes quem não consegue tirar tantas férias feito eu, esses dias assim são extremamente valiosos, né? Mas melhor do que esses 5 dias valiosos é quando a gente pode voltar para cá depois de um domingo de recesso e poder estar aqui na comunidade, né, adorando e louvando ao Senhor, falando a palavra de Deus. Mas um detalhe só que às vezes você não pode perceber é que por mais que a gente não estivesse aqui no templo no domingo passado, a igreja ela estava reunida assim. Toda vez que é pessoal de uma célula ou as pessoas elas vão se confraternizar e fazer comunhão numa casa, né, seja em Aldeia, Porto de Galinhas, Recife, ou fazer missões como a igreja estava fazendo também, a gente também está vivendo igreja, né? Bom lembrar que a gente não vive igreja só quando a gente está aqui. Na verdade, a gente vive igreja a semana toda e por 2 horas a gente fica aqui e é bom demais ser igreja desse jeito. Boa tarde, gente. É uma alegria realmente estar aqui, porque a gente está vindo de uma jornada muito massa. Nos 5 domingos antes do recesso, a gente trouxe aqui uma série chamada Minha Jornada com Cristo, Minha Jornada com Deus, onde na vida de todo mundo sempre a gente tem uma jornada. E essa jornada, ela normalmente começa, se você quiser fazer uma alusão com viagem, é uma partida, você vai daqui para Salvador, você tem a partida em Recife, a chegada em Salvador. Só que na nossa jornada com Deus, a gente sabe que a partida, ela começa quando a gente nasce de novo. Assim que a gente viu na primeira mensagem da série. Essa jornada, ela continua e a gente, quando tudo começa a fazer sentido, a gente vê que importante nessa jornada é permanecer.
permanecer nessa jornada. Mas a gente permanece quando a gente decide permanecer nessa jornada e ficar atento aos mandamentos do Senhor. Permanecendo, a gente descobre também que sem Jesus nós não somos capazes de fazer nada, coisa alguma. Para isso precisamos interdepender uns dos outros enquanto corpo de Cristo. Foi outra mensagem também que a gente deu. E exercendo essa dependência é que a gente pode realmente aprender verdadeiramente os caminhos do Senhor. Tudo isso com o objetivo específico de chegar bem ao final da jornada. Podemos dizer como Paulo, né? Terminei a carreira e guardei a fé. Um detalhe só importante nessa jornada é que não sabemos ao certo quando ela terminará. Então, nesse intervalo entre o início e o término, a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, a gente vai trabalhando, a gente vai criando, a gente vai acertando, a gente vai errando, e a gente vai vivendo essa vida que é um eterno movimento. Na tentativa de quê? De nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Um dia de ceia, como aqui faremos logo mais, nunca é demais lembrar as palavras de Deus, as palavras de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 11, 26, quando ele diz que a comunhão deveria acontecer sempre, até que Cristo voltasse. Diz a palavra, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Eu sei que, apesar de uma comunhão, nem sempre é fácil esse tal de anunciar. Às vezes a jornada da vida, ela, não raras às vezes, julgamos como demasiadamente pesada ou longa, onde às vezes até queremos que Jesus volte logo, né? Quantas vezes a gente já disse, caramba, tá tão pesado que Jesus volta logo. Às vezes eu escuto isso até bem muito lá em casa. Mas, às vezes mas quando a gente vê o que o apóstolo Pedro fala sobre esse desejo de que a jornada seja abreviada com a volta do Senhor, aí a gente lê em 2 Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A nova série que a gente começa hoje, e agora? Ela é praticamente uma continuação de uma jornada. Que, como eu falei, a nossa jornada ela é praticamente infinita, até que Jesus venha. E agora, o que fazer no meio de uma jornada, quando a gente tem um entendimento de tantas coisas que a gente aprendeu? Fica uma pergunta que é inevitável. E agora? O que fazer com todo esse entendimento? E agora, como é que ficarão as minhas escolhas? E agora, como viver esse intervalo que consiste entre o meu nascimento e a minha morte ou a volta do Senhor? E agora? E agora? Que tal a gente orar para dar sequência a essa mensagem, para que a gente possa viver ainda o melhor de Deus que Ele tem reservado para cada um nessa tarde de hoje? Feche seus olhos, baixe suas cabeças, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa tarde, Senhor, por esse encontro maravilhoso que Tu marcaste com cada um de nós aqui, Senhor. Nós queremos abrir nossos olhos, Senhor Deus, nossos ouvidos, o nosso coração, Senhor, para receber os Teus presentes que Tu tens para dar para cada um de nós. Me faz um reles entregador de presentes, como Tu me falaste em oração, Senhor, para que a Tua palavra seja manifesta, para que a Tua direção seja clara, Senhor, e que a gente possa sair daqui impactado com a Tua presença nesse lugar, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse tal de agora, ele é meio perturbador, né? Ele parece que sempre persegue a gente. Quando a gente está no colégio, aí a gente está terminando o ensino médio, a gente fala, e agora? Vai fazer vestibular para quê, né? Sempre tem isso, né? Não sei se aconteceu com vocês. Eu queria fazer publicidade, eu tinha 16 anos só. Eu queria fazer publicidade, aí fiz vestibular para administração, passei para contábeis, me formei em jornalismo e depois cursei marketing. E agora, né? Aí a gente entra na faculdade, o que é que acontece? E agora, como é que vai ser o mercado de trabalho? Como é que a gente vai ser aceito lá no mercado de trabalho?
Mas faz de conta que você noivou. E agora? A gente vai morar onde? A gente vai viver de quê? Essa pergunta sempre rola, né? Aí você casa. Aí o que é que tua sogra fala? E agora? Vai ter o filho quando? Não é não? Aí tu tem um filho. O que é que tua sogra fala? Vocês estão sabendo, né? Quando é que vai ter o segundo, né? Mas quando a gente tem o entendimento da nossa jornada com Deus, e agora? E agora? O que é que vem pela frente? E agora? Jesus mesmo, ele responde isso. Em Mateus 28, 16, 20, numa passagem muito famosa, o próprio Jesus fala: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O que nos anima, gente, é que a gente não está com Deus ao sabor das incertezas nessa jornada. Não está. Não. Deus, ele já tinha um plano no qual somos parte de uma grande comissão. O que devemos fazer hoje e agora, segundo Jesus? Anunciar, discipular, enviar. E é sobre essas, digamos, missão infinita contida nessas 3 palavras, que só se encerra até que o próprio Cristo venha nos buscar, que vamos conversar hoje e nos próximos 2 domingos. Nessa noite a gente vai nos concentrar em ir e anunciar. Ir e anunciar. Bom, anunciar, como a gente sempre tem o hábito de consultar o dicionário, quer dizer, consultar o Wikipedia hoje em dia, né? Anunciar, ele significa promover o conhecimento ou comunicar publicamente. Divulgação de algo para alguém. Participar, eu gostei dessa definição. Participar, porque quando anunciamos algo, nos tornamos parte da história daquilo que está sendo anunciado. E a história do cristianismo, ela traz um relato incrível de pessoas comuns que, cheias do entendimento e do propósito de Deus em sua jornada, anunciaram as boas novas do Evangelho por onde andavam, comunicando, divulgando, participando. Fato. Há uma mensagem de salvação, amor e cura e de vida abundante e eterna que precisa chegar ao pleno conhecimento de todos. Uma mensagem que tem trazido um propósito real para todos que aceitam essa proposta do Evangelho e perseveram nessa jornada. Decisão nossa. Muitos aqui são frutos verdadeiros dessa mensagem que um dia tocou os nossos corações. E ela só chegou até nós porque foi perpetuada insistentemente por gerações que entenderam que essa é uma missão natural para todo e qualquer cristão. Não somente para os, digamos, grandes ícones da Bíblia, né? Que às vezes a gente olha na Bíblia e fala: caramba, o que aquele cara fez, aquilo ali é para ele. Essa missão é dada para todos nós, para mim e para você nos dias de hoje também. Certos dessa missão de anunciar, o que é que podemos fazer para que possamos cumpri-la então com êxito? Pegue seu gás aí, eu adoro falar isso, pegue seu gás aí, faça as suas anotações, porque quem sabe você pode visitar uma célula, né, durante a semana e poder aprofundar mais um pouco sobre esse tema que é dado aqui. As células são os nossos pequenos grupos, né, que se encontram nas casas. Na Família Paz nós temos cerca de 150 células. Imagine 10 pessoas por célula, 1.500 pessoas ao longo da semana se aprofundando na palavra de Deus. E eu queria convidar você, que não conhece ainda uma célula, a visitar uma essa semana. Bom, para ir anunciar eu preciso, em primeiro lugar, de obediência. Obediência. Obedecer. Simples assim. Se Deus está mandando, então simplesmente obedeça. Para essa boa e velha palavrinha, não há barganha, gente. Não há barganha. Obedecer, anunciando tudo que temos aprendido com Ele. Aquilo que tem nos transformado
para que outros possam assim ser transformados também. Se você aprendeu com Cristo, por exemplo, que somos salvos pela graça de Deus e não pelas obras, assim devemos ensinar. Obedecer a palavra e ensinar. Porque estão ensinando muita coisa por aí que não tem nada a ver com isso. Isso tem causado escravidão e libertação, e não libertação. Se você aprendeu com Cristo que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, assim em obediência devemos anunciar. Porque estão ensinando muitas coisas por aí que não tem nada a ver com isso, causando uma vida autocentrada do tipo amar a si acima de todas as coisas e ao próximo se eu tiver afim. Se você aprendeu com Cristo que devemos dizer sim quando é sim, não quando é não, a gente tem que obedecer e ensinar isso. Porque estão ensinando por aí que o não às vezes não é tão não assim, que o sim talvez não é tão sim assim, e está se relativizando tudo. A gente tem que obedecer a Deus e anunciar essa mensagem. O início do versículo 19, do capítulo 28 de Mateus, é extremamente enfático. Diz assim: portanto, ide. Repete aí, gente. Portanto, ide. Rapaz, não tem nem vírgula para a gente respirar. Não é nem assim, tipo, portanto, ide. É portanto, ide. Ide não é talvez eu vá, quem sabe se eu tiver tempo eu vá, ou não estou afim de não, Deus. Está de boa. Vamos ver o contexto que esse ide foi falado? No capítulo 28, ele começa com a narrativa de Maria Madalena e outra Maria indo para o túmulo de Jesus. 3 dias após a crucificação dele, elas chegam no templo, o que é que acontece? Ele não está mais lá. Um anjo já tinha chegado e tinha avisou a elas que Jesus não estava lá, que ele havia sido ressuscitado. O anjo então disse para elas anunciarem a notícia aos discípulos. Elas foram embora depressa e ainda encontraram o próprio Jesus no meio do caminho. Por elas, Jesus mandou um recado aos discípulos para que fossem para Galileia, que iriam encontrá-los lá. Então os 11 discípulos, porque Judas já havia morrido, foram para Galileia e quando viram Jesus, o adoraram. Foi então que o próprio Jesus disse, portanto, ide. Designando assim a famosa grande comissão que tanto se fala, da qual aqueles 11 discípulos faziam parte há 2000 anos, da qual eu faço parte aqui, da qual você também faz parte dessa grande comissão. Agora imagina a cena lá no momento. Imagina a cena. Transportando aqui de volta para o passado, né? Provavelmente quando Jesus foi crucificado, os discípulos devem ter dito um sonoro, e agora? E agora? O nosso rei foi crucificado. Ele vai ressuscitar ao 3º dia? Até que eles recebem a mensagem de Maria e eles vão para Galileia. Aí quando eles chegam lá na Galileia, eles estão diante do Jesus ressurreto. A profecia se cumpriu. Jesus venceu a morte. Imagina a cara deles. Eu queria ser um desses 11 para ver a cara assim, cara, se cumpriu. E não foi grupo de WhatsApp não, me mandaram, eu cheguei lá na tora e quando eu vi, Jesus estava lá. Ressuscitou aos olhos daqueles 11 discípulos. Imagine agora se você fosse um jogador de futebol, dentro de um vestiário, antes de uma decisão começar. Aí chega o técnico, faz aquela famosa preleção e dá uma injeção de ânimo na turma e diz, galera, eu tenho um plano, a missão para a gente ganhar essa partida. Duvido um dos 11 jogadores não obedecer à missão daquele técnico que deve ter estudado tudo sobre aquele adversário. Agora imagine você na posição desses 11 discípulos, onde o técnico Jesus, ele sabe que o pecado que leva à morte é o mal mundial e que o evangelho é o antídoto de todo e qualquer mal. Anunciar isso é uma tarefa e uma ordenança na qual todo cristão faz parte. Todos nós. É preciso compreender que, como diz o pastor Carlito Paz, parceiro nosso lá da igreja São José dos Campos em São Paulo, a igreja da cidade, a grande comissão não é um mandamento. A grande comissão não é uma grande sugestão. Ela é um grande mandamento para as nossas vidas. E como mandamento, deve ser cumprido e obedecido.
Mas para executar esse ID, eu preciso entender também que, mesmo obedecendo, não dá para anunciar de qualquer jeito. Aí é necessário termos também diligência. Essa palavrinha, desculpa, é meio esquisita, né? Mas diligência é mesmo que cuidado e zelo na execução de uma tarefa. As coisas de Deus, elas são importantes demais para a gente fazer de qualquer jeito. Ou para a gente fazer simplesmente no feeling, na experiência ou na lógica. Não dá para se garantir nas nossas próprias forças e ponto final. A gente tem acesso a nada mais, nada menos que o Espírito Santo de Deus para nos dar motivação, direção, sabedoria e discernimento para anunciar o Evangelho. No versículo 1 do capítulo 3 de Atos, que o pastor Jason leu, diz assim, logo no início, e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona, a hora da oração, a nona. Ele leu em outra linguagem que tinha às 3 da tarde, então, no momento Google de hoje, né, a hora nona é porque no calendário judaico, eles, diferente do nosso, que o dia começa à meia-noite, o deles começa às 6 horas da manhã. Então, às 6 horas da manhã, quando o sol nasce, de 6 às 7 acontece a primeira hora. De 7 às 8, a segunda hora, e por aí vai até chegar na nona hora, que é às 3 da tarde. Momento Google de hoje. Pedro e João sabiam que oração, intimidade e poder do Espírito Santo são essenciais para anunciarmos as boas novas, com cuidado e zelo. Às vezes a gente sai até de um retiro e acha que pode ganhar o mundo para Jesus, fundamentados apenas naquela alegria que sentimos naqueles dias. Mas o zelo deve começar com a nossa busca intensa e verdadeira por mais de Deus, como eles faziam sempre. Nesse hábito de às 3 horas da tarde, eles iam para o templo orar e buscar de Deus direção. Pedro e João são exemplos e fontes de inspiração para a gente, em se tratando de diligência. Eles eram 2 dos 12 discípulos que caminharam com Jesus naqueles 3 anos de ministério. Mais do que isso, esse Atos 3, ele acontece depois de Atos 2. Depois de Atos 2. E Atos 2 foi quando aconteceu o Pentecostes. Em Atos 1, por exemplo, ele relata a última conversa que Jesus teve com os apóstolos, antes de subir ao céu. Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém para que fossem batizados pelo Espírito Santo antes de darem início valendo para o ministério. Quando isso acontecesse, eles receberiam poder para serem testemunhas de Cristo em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Poucos dias depois, veio o dia de Pentecostes e o poder do Espírito Santo foi para tudo que é lado. Os discípulos partiram então para cumprir o ID. Como? Cheios de poder. Para quem já orava tanto e agora estava cheio de poder, meu velho, você se torna imbatível num anúncio como esse. Isso é ter responsabilidade com essa causa que lhe é dada. É ter zelo e comprometimento com essa causa. Esse poder que age em nós, esse poder ele age em nós e através de nós. Isso porque Deus quer fazer através de você aquilo que também ele faz em você. Anunciar sem viver uma vida de oração e clamar por poder do alto, repito, é se garantir, às vezes, em habilidades naturais. Isso não funciona. Que o zelo pela palavra viva na gente faça com que nossa própria vida seja também um anúncio por si só do Evangelho de Cristo, como diz uma célebre frase de São Francisco de Assis: evangelize sempre, se necessário, use palavras. Como é que tem estado a sua vida devocional e de oração com Deus? Como é que tem estado o seu zelo quando uma missão lhe é dada como essa de anunciar a palavra de Deus? Como tem sido a sua intimidade com Deus no anúncio do Evangelho? Será que ela tem se tornado algo natural? Mais que isso, essa intimidade ela nos leva a um outro patamar. A outro patamar. Porque além de obediência e diligência, para ir anunciar eu preciso também de ousadia. Ousadia.
Então, bora ver com calma agora a história da cura de um coxo, feita por Pedro e João. Ali foi ousadia pura, velho. Ousadia pura. Essa cura nada mais é do que a primeira relatada na Bíblia, por uma pessoa após a ida de Jesus. E logo por Pedro, né, aquele que negou Jesus 3 vezes, que era o cara esquentado, mas que ele tinha sido sim transformado pelos ensinamentos de Jesus. Você pode até se perguntar, cura? Cura? Não estamos falando aqui sobre anunciar as boas novas? Então, a cura, ela foi e sempre será um recurso fantástico para que a gente possa anunciar essas boas novas. Ela é evidência de um poder real. E se você percorrer o Novo Testamento todinho, você vai ver o quanto Jesus usou esse recurso para levar as boas novas e mostrar o poder de Deus através da cura. Diz em Atos 3, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Quero que você viaje comigo de novo aqui nessa historinha. Um coxo, gente, na cultura da época, era considerado uma pessoa amaldiçoada. Pela lei de Moisés relatada em Levítico, um coxo também não poderia entrar no templo. Então, amigos levavam ele todos os dias e ele ficava na porta de fora do templo. A sua rotina de vida era ficar diariamente pedindo dinheiro, sua fonte de sobrevivência. Imagine a vida dele, que segundo a palavra tinha pouco mais de 40 anos, limitado, dependente e sem escolhas, aquilo que poderíamos chamar de vida miserável. Continua a palavra. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Quando Pedro e João iam entrar no pátio, o coxo pediu apenas o que ele desejava, que era dinheiro. Eu garanto que se ele tivesse visto Jesus entrar no pátio, ele ia pedir aquilo que ele necessitava, que era andar. Feito no Novo Testamento, quando a mulher do fluxo de sangue sabia que Jesus estava lá, quando o cego sabia que Jesus estava passando, eles iam pedir aquilo que era extremamente necessário, que era a cura para aquilo que eles tanto desejavam. Mas o coxo, vendo Pedro e João, aí pediu só dinheiro. Aí Pedro pega e fala: olha para mim, olha para nós. Aí eu imagino o coxo imaginando, cara, vem coisa boa por aí. E agora, o que é que ele vai trazer? Ele podia imaginar tudo, menos um milagre, vindo de 2 pessoas ali, que não eram Jesus. Continuando, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo, imediatamente, seus pés e artelhos, tornozelos, se firmaram. Que ousadia de Pedro, velho. Nem ouro, nem prata. Mas foi no nome de Jesus Cristo que o poder sobrenatural do alto foi ativado. Interessante observar 2 coisas nessa passagem. É que Pedro e João, ele não estavam numa viagem evangelística. Pedro e João, eles estavam simplesmente indo fazer o que eles sempre faziam. Indo para o templo. Ou seja, era uma cena corriqueira, era mais ou menos como se vocês tivessem vindo aqui para a Zeni hoje e no caminho vocês pararem para curar uma pessoa. É mais ou menos assim. Quando Pedro disse, levanta-te e anda, ainda assim o ajudou a levantar. Porque eu acho legal esse detalhe, porque de repente podia só ser, levanta-te e anda, e ficar assim esperando. Mas quando ele faz, levanta-te e anda, ele está dizendo que a igreja está estendendo a mão para ajudar, mas o poder vem do nome de Jesus. Quando a igreja se solidariza com o próximo, o poder de Deus é manifesto. Além disso, gente, a cura foi logo, ela foi imediata, instantânea. O coxo ficou de pé e começou a saltar,
E essa história ela é fantástica, quando você começa a viajar nela. E que ousadia de Pedro. Não tem como se inspirar um relato como esse. Mas eu gostaria que por alguns instantes vocês se vissem nessa história de duas formas. Ou como coxo, ou como Pedro. Como Pedro, o Senhor deseja ardentemente que tomemos posse desse poder do alto e anunciemos sua mensagem com ousadia. Essas curas físicas de quase 2000 anos atrás continuam acontecendo aos montes hoje em dia. Pois o poder do Espírito Santo daquele tempo é o mesmo atualmente disponível para todos nós, de graça. O próprio Jesus disse isso em João 14, 12, 13, quando ele diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Para que o Pai seja glorificado no Filho. O poder vem do alto e está disponível a todos nós. E como Pedro, nós sabíamos que há outros tipos de cura, tão urgentes quanto a própria salvação, pois dizem respeito à vida abundante que Deus quer que vivamos aqui em vida. Quantas pessoas em nosso cotidiano estão precisando que nos acheguemos até eles e estendemos nossa mão direita? Quantas pessoas estão passando dificuldades, problemas sérios emocionais, problemas de depressão, problemas de desespero de todas as partes? E Deus às vezes quer que a gente simplesmente seja igreja e faça assim. Estenda a nossa mão para dizer para essa pessoa: cara, tá difícil, mas Deus, Ele é o Deus da esperança. E Ele vai estar dizendo: meu irmão, levanta e anda, porque as coisas vão acontecer no nome de Jesus. Talvez não aquilo que você queira, mas aquilo que Deus tem preparado, e com Ele a gente sempre tem o nosso melhor. Talvez você esteja se vendo como Pedro hoje, querendo essa ousadia. Ou talvez você esteja se vendo hoje como um coxo. Como um coxo. Um coxo espiritual. Talvez você não esteja com problema físico aqui, mas você esteja com problema espiritual. Apático, sem ousadia, miserável, cansado. Eu gostaria de anunciar para você que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Socorro sempre presente em toda e qualquer tribulação, único capaz de nos dar uma esperança de vida abundante e uma vida eterna. E que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário foi para pagar o preço pelo seu pecado, pelo meu pecado. E por esse mesmo sangue estamos libertos e lavados, no nome de Jesus. Se você não se acha ousado, aleluia. Aleluia. Saiba que o Espírito Santo de Deus, Ele é ousado. Ele é ousado e Ele quer derramar essa ousadia em nós para que a gente possa anunciar a sua palavra redentora. E por fim, além de obediência, diligência e ousadia, para ir anunciar a palavra, para ir anunciar, eu preciso de coragem. Coragem significa firmeza de espírito para enfrentar uma situação difícil. Correr riscos, ser bravo. Foi exatamente isso que Pedro e João fizeram. Após o coxo se levantar e pular de alegria, ele entrou no templo. E todos que estavam lá reconheceram e ficaram assustados com o que viram. Então segue a palavra. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos este homem andar? Imaginando o ocorrido, aí eu penso na cena do coxo, entrando no templo assim, talvez pela primeira vez, sendo reconhecido por toda aquela multidão que o via diariamente ali.
E eles ficam atônitos como é que aquele coxo que estava lá e não andava, entrou aqui no templo. Como isso aconteceu? E de repente o coxo chega assim para Pedro e João e devia estar fazendo assim. É o cara. Imagina a cena. Aí Pedro e João podiam fazer o quê? Ficar completamente paralisado e dizer, e agora? E olhar aquela multidão. Mas a mesma ousadia que vem do alto, a mesma coragem de Deus, ela vem do alto. Porque ela vem do alto e ele viu aquela oportunidade, a cura trouxe uma oportunidade de poder levar a mensagem de Cristo. Então, de bate-pronto, eles começaram a falar para todas aquelas pessoas da vida e da vida de Cristo, da sua ressurreição entre os mortos. Falou que foi a fé no nome de Jesus quem curou o coxo e não o poder humano. Então ele olhou com misericórdia, lá no versículo 19 desse mesmo capítulo 3, e anunciou: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Como é revelado nesse versículo 19. Pedro e João continuaram falando. Sabe o que foi que aconteceu? Foram presos pelos saduceus, pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda, porque que ousadia é essa, que coragem é essa desse cara vir falar aqui sobre um Jesus que a gente não acredita na ressurreição dele? E de repente prenderam João e Pedro, e eles passaram a noite encarcerados. Mas aí, gente, aí já era tarde demais. Aí já era tarde demais. Porque se você correr em Atos 4, aí você lê, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem dita por Pedro e João, creram, chegando ao número dos homens que creram perto de 5.000. 5.000. Se você também não se acha corajoso, aleluia. Aleluia. Porque saiba que é o Espírito Santo de Deus que nos dá coragem para anunciar a sua palavra redentora. Há situações no nosso cotidiano ou por onde estivermos, no qual seremos chamados a anunciar a salvação de Cristo. A palavra de Deus, ela confronta pessoas e seus valores deste mundo completamente doente. Não podemos nos conformar, gente, em ver pessoas mendigando restos de amor, quando temos acesso livre a um Deus que tanto amor tem para nos dar. Seja no trabalho, no almoço de família, naquela ceia da Páscoa, ou naquela ceia de Natal, onde simplesmente alguém da família se vira para você, que você talvez seja referência de cristão na família, e alguém vai chegar e dizer: fulaninho, tu pode fazer uma oração? E a gente se esconde naquele momento. Talvez numa festa do seu filho da escola, na fila do banco, na academia, no Pilates, onde quer que o Senhor determinar, há pessoas que nós, eu, Jason, Dino, não podemos alcançar. Mas sabe quem pode? Você. No seu ambiente, no seu ciclo de relacionamento, você pode alcançar. Basta apenas aceitar o ide anunciar designado pelo Senhor. Eu queria encerrar essa mensagem contando só um exemplo. Aproveitando que rolou o carnaval agora, para muita gente que sabe, tem muitos voluntários aqui do Movimento Viva, né, gente que já participou aqui dessa empreitada. E o evangelismo de carnaval, ele é extremamente impactante. Ele começou há 22 anos, chamado de Praça da Paz, junto com uma galera massa, e nós da família Paz estávamos lá. Nós, eu estou representando, eu não estava lá não. Mas nós da família Paz, junto com voluntários da Episcopal Carismática, realizamos há 22 anos esse evento. E é fantástico. Você pega os 4 dias de carnaval e com criatividade, com arte, com ousadia, a gente vai em plena folia para aqueles que se encontram vazios e necessitados de esperança, levar a mensagem redentora para lá. Desde 2006, eu estou envolvido com esse movimento e fui completamente arrebatado por ele. Me envolvo sempre. Atualmente não tenho ido para a rua, mas me envolvo na fase de preparação. Meu coração é apaixonado toda vez que eu vejo uma foto ou um vídeo. Mas eu queria ilustrar isso que a gente acabou de ver com uma história que aconteceu comigo em 2009. Podia ser até um TBT, né? 2009.
Mas essa história ela aconteceu em Olinda, era terça-feira de carnaval, a gente já estava no final praticamente do evangelismo, era uma terça, a gente estava lá embaixo, na rua lá embaixo, e o pessoal estava se preparando para se apresentar no palco, tinha tido um espaço lá no palco, e uma banda estava terminando de tocar, e eu peguei a filmadora, eu já estava um pouco cansado, eu peguei a filmadora para registrar imagens para a gente fazer um vídeo depois, e naquele momento eu peguei a filmadora e fiquei lá, e fiquei filmando, né, o pessoal lá, e eu vi um cara dançando, ele tinha mais ou menos uns 45 anos, né, na faixa dos 40, feito coxo, e ele estava dançando assim, e eu comecei a filmar, e ali aquele visor, falando 2009, viu, aquele visor, aí eu falando assim, de repente eu dei um close no rosto do rapaz, e eu fiquei assim, meio impactado com o olhar dele. Eu tive uma tremenda compaixão naquela hora, porque eu vi um desespero naquele olhar, eu vi um medo, eu vi, sei lá, um pedido de socorro naquele olhar. E eu me cheguei perto dele, ele estava dançando, eu fui dançando também e tal. Aí eu disse, ei, meu irmão, Jesus te ama. Cara, na hora que eu falei isso, esse cara simplesmente ele parou de dançar, pegou as duas sandálias havaianas, que no caso soltaram as tiras, e jogou no chão assim e mostrou assim para a câmera, ama não, esse Jesus me esqueceu. E eu dei uma rezinha básica, fiquei meio assustado e voltei. E comecei a filmar de forma discreta, mas aquilo me chamou muita atenção. Eu chamei uma menina que fazia parte do meu trio de evangelismo, eu disse, me ajuda aqui para a gente ver essa bronca ali. Aí quando eu chamei ela, quando eu a chamei, aí a primeira coisa que o cara falou foi, pô, ela parece com a minha filha. Aí já deu um quebra-gelo, né? Aí a gente começou a conversar, eu disse, vamos sentar aqui. E a gente sentou num banco, mais afastado numa praça, e começou a conversar com esse rapaz. Eu sentado aqui, o rapaz sentado aqui, e Thaís sentado aqui. E a gente começou a conversar, e falava do amor de Deus. E ele disse, rapaz, minha família toda é cristã, todo mundo fica desejando que eu comece uma caminhada cristã, mas eu não sei, eu não consigo, eu tenho uma travação, eu gosto muito de cachaça, e tanta coisa que eu não sei, eu sei que eles vão ficar felizes, mas eu não gosto e tal. E a gente começou a falar desse amor de Deus, falar da salvação em Cristo Jesus, falar de uma vida eterna, falar de tanta coisa. E num determinado momento, simplesmente eu disse, Deus, eu entrego os pontos, porque o cara não estava conseguindo entender nada do que a gente estava falando. E era Deus derramando amor, e a mim e a menina, e a gente não conseguia chegar lá. Era como se ele quisesse uma prova palpável. Que amor é esse que eu estou falando? E num gesto de ousadia da parte do Espírito Santo, ele descalço por conta da sandália, eu peguei meu tênis novinho e fiz assim, irmão, tá aqui o tênis, tá aqui o par de tênis, isso aqui é para tu, isso é um presente que Deus está te dando. E ele parou assim na hora, esse tênis é meu, Deus está te dando esse tênis, mas ele quer te dar algo muito mais do que isso. E não é de bens materiais que eu estou falando, não. E se ele quiser, ele pode até dar, mas é dessa paz que excede todo entendimento e tal. E a gente foi falando, e ele começou a chorar. E ele disse, eu quero começar essa vida, eu quero começar essa vida. A gente fez uma simples oração de entrega, de conversão. E esse cara simplesmente, depois dessa oração, ele começou a andar, ele pulava feito um coxo, saltando, ia em direção ao orelhão, e ele queria ligar para a família dele para dizer que ele começou uma caminhada cristã, que todas as orações que a família fazia, agora ele estava se concretizando, ele queria ir para casa falar essa novidade para a família. E a gente foi no orelhão e tentou falar, e não conseguiu, aí eu fui lá para um táxi, aí paguei o táxi e disse, meu irmão, vá para casa, vá falar essa boa nova para a sua família. E quando eu voltei, ele foi embora, quando eu voltei, que eu sentei no banco, eu comecei a chorar. Eu chorava copiosamente. Porque num determinado momento eu desisti daquele rapaz. Mas Deus, que nunca desistiu de mim e nunca desistiu de você, ele foi, através do Espírito Santo, dando a estratégia, dando a ousadia, dando a coragem, porque isso não é nosso. Se você acha que a função de algo assim, a função de uma obediência, de uma coragem, de ousadia, diz respeito a você, não diz respeito à pessoa pela qual Deus quer se achegar. A gente é só vaso no meio dessa história. Quando eu e você anunciamos o que está no foco, não é
não é você, mas a pessoa a ser alcançada. O poder não é seu, nem tampouco a estratégia, mas é o Espírito Santo de Deus quem derrama em nós. Não porque você é sobrenatural, mas a pessoa que Deus quer alcançar, que ainda não o conhece verdadeiramente, é muito especial para ele. E é preciso nos permitir ser canal de anúncio. Apenas isso. O coxo estava lá há anos mendigando na porta do templo, mas Pedro estendeu a mão, ousou, e Deus fez o milagre. Pedro teve coragem, anunciou para aquela multidão, e 5.000 pessoas se converteram, porque Deus fez o milagre. Comissionados, Pedro, João e os demais apóstolos se lançaram nesse ide de imediato. E o resultado disso? Frutos reais, vidas transformadas, crescimento do povo de Deus, como é relatado em Atos 5, que diz que cada vez mais que os apóstolos anunciavam a mensagem de Cristo, multidões criam no Senhor, tanto homens como mulheres, e esse número só fazia crescer. Nós somos frutos dessa ação deles há 2.000 anos atrás. E agora? Que possamos, eu e você, na nossa jornada, se lançar também nesse ide, sabendo que para anunciarmos precisamos ser obedientes, agirmos com diligência e zelo, sermos ousados no Espírito Santo, termos a coragem que vem do alto. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde. Te agradecemos, Pai, por esse encorajamento, Senhor, que vem do alto. Não nos permita, Senhor, que fiquemos na nossa zona de conforto, olhando o mundo ao redor se acabar, Senhor, tendo a mensagem de salvação nas nossas mãos. Que Tu nos constranja, Senhor, toda vez que a gente hesitar em cumprir uma missão que Tu designaste e nós simplesmente acharmos que não temos condições de fazer. Não, nós não temos condições, Senhor. Mas queremos ser obedientes a esse Teu ide. Queremos ser diligentes, Senhor, buscando em oração, buscando no Teu poder, no zelo com a Tua obra, a inspiração necessária para que, com a Tua ousadia, Senhor, com a Tua coragem, com tudo isso que vem do alto, Tu realmente nos leve a um patamar, Senhor, onde nós não estamos em voga, mas a pessoa que vai ser alcançada como um dia nós fomos, como um dia recebemos essa mensagem, a conta-gotas, de alguma forma, seja no testemunho de alguém, seja na vida de alguém que nos impacta, nós tivemos acesso a isso, que sejamos vasos, Senhor, para que a gente possa estar anunciando, toda vez que a gente se confrontar com e agora, Senhor, e agora nos encoraja, para cumprirmos esse ide e sermos canais de bênção, Senhor, na vida dessa humanidade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.